Bom dia a todos. Vamos iniciar a lição desta manhã. É a lição 90, Ensejo ao Bem, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ensejo ao bem. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do mestre prodigalizando oportunidades ao bem. Até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente, indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz. Não se entrega a queixas inúteis. Não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Vamos agora, amigos, levar os nossos pensamentos, envolvidos pela habitação de amor que temos nesse salão, que temos nessa casa bendita. Agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, presentes nessa casa, presentes nesta manhã de estudo, com o intuito, com o propósito de evoluirmos um pouco mais, de aprendermos um pouco mais, mas, sobretudo, Senhor, de compartilharmos aqui esse momento único com essas vibrações divinas, esses amigos benfeitores que sempre velam por nós, pela nossa evolução, pela nossa transformação, pela tarefa do bem. Assim como diz na lição, que estejamos envolvidos, ensejados ao bem. Dai-nos força, Senhor, ajuda-nos, sustenta-nos nessa caminhada, nessa jornada, para que tenhamos a oportunidade de estarmos contigo. Se conosco, Senhor, nos envolva sob a tua proteção e que nessa manhã de estudo abençoe e instrua sessão para a sua palestra. Possamos todos estarmos unidos por um só propósito, um só pensamento, o do bem ao próximo e a nós mesmos. Que assim seja. Sessão para a palestra.
Bom dia, companheiros. É tão bom, né, a gente estar aqui na nossa casa. Depois de um tempo afastados da palestra presencial, e a gente está aqui hoje recomeçando, principalmente nesse mês de aniversário, né, onde comemoramos 55 anos de existência da nossa casa querida, nosso Jardim de Pedro. Então, realmente é um mês muito especial. Então, que nossa manhã seja realmente de muita paz, de muita luz. E a gente fica, pelo menos comigo aconteceu, Bianca no dia que falou, comentou, no dia que Rose falou, da emoção de estarmos retornando. Eu já retornei presencialmente à casa, mas de estar aqui é como se a gente estivesse falando pela primeira vez. Eu estava com um tremor na mão ali terrível. E eu falei, relaxa, Conceição, relaxa para você poder fazer a sua parte. Então, vamos lá. O mês de setembro, a nossa casa está com um tema muito importante, né, que a gente está refletindo, que é a edificação espiritual para que sejamos casas vivas, onde todos podem habitar, sendo abrigados pelo Evangelho do Cristo Jesus. Então, nós, como edificação espiritual, onde podemos todos nos abrigar e abrigar a quem junto a nós estiver. E o tema da nossa reflexão nesta manhã é justamente o telhado dessa casa espiritual. A gente, né, todo mundo sabe que uma casa sem telhado, ela não dá proteção aos habitantes. Ficamos, né, se a gente chegar numa casa e ela não tiver telhado, nós ficamos expostos a chuvas e ventos, enfim, todas as ações, né, da natureza, dependendo da região onde a nossa casa está instalada. Ao fazermos uma comparação entre nós, edificação física, nós, edificação espiritual, no qual somos convidados hoje a essa reflexão, e uma casa, edificação física, nós concluímos que a mente é o nosso telhado, que é o que nos dá proteção enquanto casa espiritual. E, portanto, o que mentalizamos, o que atraímos pelo pensamento, poderá nos deixar expostos à tempestade, ventanias e todos os tipos de ameaças que venham até nós, a penetrar o nosso íntimo, a guiar nossos sentimentos, nossas ações, nos levando a desequilíbrios, nos levando a grandes dificuldades. Então, se nós hoje somos convidados, né, a estarmos nos tornando essa casa viva do Evangelho, onde possa abrigar o Evangelho, o Cristo Jesus, nós não podemos nos descuidar do nosso telhado, ou seja, da nossa mente. Né, a gente, com a doutrina espírita, né, e até pela própria ciência, nós sabemos que o pensamento é o principal atributo do espírito. O pensamento não está num campo físico, ele está no espírito. O espírito é o princípio inteligente. O pensamento é a forma que ele atua, que ele se expressa. O pensamento é a nossa identificação no mundo espiritual. Por ele a gente atrai coisa boa, boas companhias ou más companhias. É ele o carregador das nossas emoções, determina o estado de saúde e também as nossas ações. Nossos pensamentos, eles determinam o estado da nossa consciência. Pensamentos inferiores
conspurcam, sujam, maculam nossa consciência. Nós somos seres pensantes. Nosso corpo é o espelho da nossa alma. E quando nós negligenciamos a nossa alma, ela clama, ela chora, ela queixa-se através do corpo. Tem um ditado popular, né, que eu acho que ninguém aqui desconhece, que diz assim: cabeça que não pensa, corpo padece. Eu sempre ouvia isso desde pequenininho, significando que precisamos refletir sempre antes de agir, para não sofrermos com os resultados das nossas atitudes. Emmanuel, no prefácio do livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos dá uma brilhante explicação sobre o pensamento. Ele diz assim: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Hoje nós vamos refletir sobre nós enquanto casa espiritual para sermos edificação viva do Evangelho de Jesus. E o nosso tema é o telhado espiritual. O telhado é a nossa mente. Então nós vamos refletir sobre o pensamento. Ele é a base da nossa reflexão nesta manhã. E Emmanuel explica aqui que nós vivemos num intercâmbio de pensamentos, em um sistema de trocas entre nós encarnados com os outros encarnados, nós encarnados com os nossos companheiros desencarnados. Trocamos essas vibrações, essas energias e sentimentos através do nosso pensamento. Nós, então, precisamos estar atentos, porque se vivermos entregues ao pessimismo, aos pensamentos ruins, vamos estar envoltos numa atmosfera espiritual escura e que vai nos aproximar de espíritos doentios e sofredores. Assim como nós, atraímos as companhias encarnadas de acordo com o que a gente faz, com o que a gente gosta, nós atraímos também as desencarnadas. Isso, para nós, que entramos na casa espírita, não pode mais deixar de fazer parte do nosso conhecimento, da nossa vivência. Nós não podemos deixar de acreditar nisto. É fato. A angústia, a tristeza, a desesperança, elas aparecem formando um quadro físico-psíquico deprimente. Então, quando nós nos permitimos criar situações aflitivas, agressão, desequilíbrio, revolta, blasfêmias, nós nos envolvemos nesses fluidos negativos, desarmônicos, e infectamos a nossa psicosfera espiritual. Com isso, acontece o que é conosco? Adoecemos. Entramos em desequilíbrio. Muitas causas de depressão, causas de suicídio e tantas outras doenças. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito, Joana, já falei, Ela diz assim: irriga teu organismo com pensamentos saudáveis.
irrigar o nosso organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Incontestável, não dá mais para dizer que não acontece. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Onde existe uma campanha de prevenção ao suicídio. E dados estatísticos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, mostram, olha só em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio no mundo. Entre jovens de 15 e 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. Mais homens morreram através do suicídio. Cada suicídio gera sério impacto na vida de pelo menos 6 pessoas. A preocupação da OMS é o crescimento do suicídio neste momento de pandemia, quando o desemprego, o estresse financeiro, o isolamento social, né, podem influenciar a mais suicídios. E por isso, eles têm aumentado muito as campanhas de prevenção ao suicídio com várias orientações. E a doutrina espírita sempre teve muito essa preocupação. Os espíritos sempre nos orientaram muito sobre a gente estar atento às causas que levam ao suicídio. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, também investindo na campanha contra o suicídio, em 2017 lançou um livreto intitulado Em Defesa da Vida, Suicídio Não. O prefácio desse livreto é uma frase do texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, onde Kardec diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Nós sabemos que são várias as causas do suicídio, que levam o homem à prática desse ato contra ele próprio, contra a sua vida. Porém, a fonte primeira está no pensamento. Da onde parte esta vontade, esta intenção? E nós, espíritas, não estamos livres disso. E para evitarmos que possamos ser induzidos a isso, o primeiro passo é modificar a qualidade dos nossos pensamentos. Todos os pensamentos inferiores deverão ser substituídos por bons pensamentos. O equilíbrio, ele é resultante da estabilidade mental e emocional de cada um de nós. Por isso, o bom combate aos pensamentos negativos é fundamental. André Luiz, ainda nos domínios da mediunidade, pela psicografia de Francisco de Xavier, vem nos dizer: cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Nós já falamos isso, né? A gente vive na onda espiritual no qual nos identificamos. Muitas vezes a gente acusa
os nossos irmãos de caminhada como as más companhias. Mas nós estamos ali porque é a identificação nossa enquanto espíritos. Se odiamos alguém, o ódio é o primeiro que passa por nós. Se amamos, o amor é o primeiro que nos beneficia. Porque quando nós emitimos qualquer sentimento, ele parte primeiro de nós. Se é um sentimento ruim, nós sentimos. Se é bom, nós o sentimos. Vocês já analisaram isso quando vocês recebem? Alguém fala alguma coisa que vocês querem retrucar, que vocês ficam com sangue, a flor da pele, aquilo queima. E se você não der aquela resposta, parece que você... Isso é o quê? É a gente se maculando, se sujando com aquela energia, com aquele pensamento, com aquele sentimento. Nós temos um radarzinho, uma anteninha, e pelo pensamento nós vamos buscando as nossas companhias. Muitas vezes a gente acha que não, que a gente está sozinho, né? Não damos conta disso. Mas somos selecionadores. Somos selecionadores. Muitos de nós estamos cercados de companhias espirituais que se nutrem de nossas energias, daquilo que nós nos alimentamos, dos nossos vícios. Quem assistiu o filme de Valdo Pereira Franco, a história da vida dele aqui? Quem assistiu? Levanta a mão aí. Quem não assistiu, vai assistir. É muito importante, é muito bom. E em uma das cenas de Divaldo, o seu amigo Nilson, quando logo eles começam, ele era aluno de Divaldo, e um dia ele era muito alegre, muito expansivo, um dia ele está muito triste. E Divaldo percebe aquilo, pergunta para ele: Nilson, o que está acontecendo? E ele diz que o pai está doente. Divaldo, ainda jovem assim mesmo, né, já tinha a percepção, né, ele via desde criança espíritos, e ele falou assim: vou lá na sua casa. E foi na casa de Nilson, encontrou o pai acamado, né, deu um passe e falou para Nilson: procura dentro da sua casa tudo quanto é lugar, vê se você não acha bebida. E eles encontraram bebida em tudo quanto foi canto, embaixo da cama, dentro do armário, enfim, dentro das gavetas, porque Divaldo, quando chegou lá, a primeira coisa que Divaldo viu, o quarto, a casa estava repleto de espíritos, viciados igual o pai do Nilson. Todos ali, na companhia. Então, a bebida que ele consumia, eles também consumiam juntos. Então, quando nós, né, nos viciamos, seja pelo sexo, seja pelas drogas, seja pelo álcool, nós temos companhia junto de nós, se alimentando da nossa energia, se alimentando daquilo que nós estamos ali vivenciando. Por isso, devemos estar vigilantes. O viciado, ele nunca está sozinho, por mais, né, que a gente ache que está. Não estamos sozinhos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que o pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos no dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Se eu perguntar aqui, eu acredito que ninguém em sã consciência vai dizer que quer construir um edifício, né, uma vida miserável. Um edifício, né, que não vai cair, vai desabar. Nossa vida, a gente quer uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida equilibrada. Mas a felicidade, ela é construção íntima, individual. Ninguém constrói para nós. E é pelo nosso pensamento.
O resultado de nossas obras recai sobre nós. O resultado é a mesma coisa que dizer do nosso pensamento recai sobre nós. A mente é um manancial vivo de energias criadoras. E o pensamento ele é a substância mensurável que dá forma a tudo o que idealizamos. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, uma lição pensar é criar, diz assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Muitas vezes, a realidade dessa criação, ela não pode se exteriorizar de imediato. Mas um dia ela vai exteriorizar, ela está criada, está na mente, nós plasmamos. Muita gente pensa que só em pensar não se compromete espiritualmente. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Enquanto nós estamos aqui pensando, hoje nós estamos pensando coisa pouca, a gente está refletindo, mas se a gente vê aqui todo mundo comungando com pensamento ruim, um vibrando, isso aqui forma uma onda mental, assim, uma nuvem mental escura. E aquela nuvem fica sobre nossa mente, ela contribui e se junta a outras mentes de desequilíbrio que estão ao redor de nós, e assim vai para cima e fica na atmosfera do nosso planeta. Então, nós, quando pensamos qualquer coisa, por mais que a gente não venha colocar em prática, aquilo ali está criado. E a gente tem que se preocupar muito com isso. Eu nunca matei. E quando eu desejei a morte de alguém? E quando eu mentalizei? Como é que ficou? E eu vou me prejudicando, porque, como já falamos, a gente, tudo que passa por nós, para o outro, primeiro somos nós que sentimos. A atuação é em nós primeiro. A gente está lembrando aqui, eu não vou poder dizer a bibliografia da onde nós, porque é uma coisa que surgiu na nossa mente. Tem uma historinha de Chico, que Chico estava saindo pela manhã correndo para ir para o trabalho, atrasado, ele tinha compromisso, e quando ele está saindo de casa, veio uma vizinha, uma companheira, que tinha ido na reunião de psicografia da noite anterior e tinha recebido um receituário. E ela queria perguntar alguma coisa sobre aquele receituário, Chico. E ele, naquela peça, como a gente, né, de correr, de estar atrasado, ele falou: minha irmã, eu não posso dar atenção a você agora, tá. Aí, quando a irmã fala assim: para, Chico, espera mais um. Não, volte e dê atenção. Ele, obediente, voltou e deu atenção àquela senhora. Ela perguntou o que ele tinha, o que era aquilo, que ela não tinha entendido. Ele parou, explicou. Ela agradeceu e ele partiu. Quando ele deu alguns passos à frente, a Emmanuel falou assim: agora olhe, volte o seu olhar para trás. Quando ele olhou, vinha uma energia de luz, uma coisa, e era através do pensamento daquela companheira. Vai com Deus, Chico. E ele sentiu toda aquela vibração sobre ele. E Emmanuel falou: já pensou se fosse o contrário? Se você não desse a atenção, se você não falasse com ela, o que poderia ela estar te emitindo neste momento? Nós não temos o Emmanuel perto de nós, pelo menos não percebe o Emmanuel perto de nós ou nenhum dos nossos amigos espirituais. E por isso a gente tem que estar atentos. Porque às vezes, uma fração de segundo, a gente absorve coisas boas ou coisas ruins. Vai depender de nós. Então, tem outro ditado popular também que diz assim: mente vazia, quem sabe? Oficina do diabo. Pesado, né? Forte. Mente vazia, oficina do diabo. É forte, mas é verdadeiro.
significando que como é perigoso deixar a nossa mente inerte ou falsamente ocupada com conteúdo inútil. É impressionante o quanto as pessoas estão desesperadas, né, para ocupar as mentes com alguma coisa que a entretenha, principalmente agora nesse momento de isolamento social, no qual nós não podemos estar na convivência presencial de nossos amigos, né, dos nossos familiares. Hoje a gente já está um pouco mais livres para isso. Mas como que a gente estava ocupando a nossa mente, entretendo a nossa mente nesse período? Como que a gente está? Estamos exercitando nossas mentes, trazendo conteúdos edificantes? Ou estamos apenas no intuito de ocupar o nosso tempo? Vamos a uma comparação simples. Quem tem celular ou quem usa o computador, sabe que às vezes quando a gente vai abrir, ou chega no momento que a gente está usando, se a gente tem um antivírus, ele tem hora que ele fala assim, vamos fazer uma limpeza, está na hora de fazer a limpeza, tem lixo. E a gente, né, para que tenhamos o nosso aparelho, que a gente sabe que se a gente deixar aquele lixo ali, ele vai prejudicar o funcionamento. Então, né, pode ter um vírus penetrando, então o que mais a gente faz é permitir a limpeza do aparelho. Tirar aquele lixo, não permitir que ele permaneça ali. Assim também funciona a nossa mente. Se nós permitimos acumular lixo mental, isso pode trazer danos imprevisíveis para nós. Danos, às vezes, seculares, milenares. E a gente precisa estar atento. Atualmente, as redes sociais têm contribuído muito para a gente ocupar a nossa mente, mas também acumularmos lixo mental. É um passatempo preferido da grande maioria de nós. Não que seja ruim isso, não. Eu adoro. Também, né? Estou lá sempre utilizando. Gosto bastante. Porém, a gente deve selecionar o conteúdo que nós estamos recebendo. Precisamos aproveitar daquilo que traz para nós bons sentimentos. O que não traz, a gente deve evitar. É selecionar. Assim também como os programas de TV, com as leituras, com os filmes, com as conversas, com a diversão de uma maneira geral. Como que a gente, pela nossa conversa, a gente se compromete? Às vezes aquela anedota, aquela coisinha boba, mas que lá no fundo tem, né, a gente faz um comentário maldoso de alguém, de alguma situação. Isso é muito desagradável e comprometedor para nós que já temos um entendimento. Nós não somos seres angelicais. Estamos longe, anos-luz disso. Não podemos nos iludir, né? Então, volta e meia, é realmente natural que a gente comente um caso estranho, narre uma tragédia, se aborreça com uma notícia que a gente vê na TV ou leia, ou de alguém que vem fazer um comentário. Ficamos contrariados, muitas vezes, com alguma coisa que nos acontece. Isso é natural da nossa condição evolutiva. Não somos anjos. Então, a gente vai estar envolvido nisso. Não tem como escapar, é da nossa condição moral. Porém, né, nós não devemos encharcar a nossa mente com isso. Como falamos, devemos passar o antivírus para tirar esse lixo. Não permitir que ele fique em nós, que ele crie raízes em nossa mente. Porque isso vai nos trazer desequilíbrio. Isso vai nos trazer problemas sérios nos nossos relacionamentos. Perturbarão o ser espiritual que somos. Infelizmente, poucos de nós analisamos previamente o que agregamos à nossa vida. Às vezes a gente acha que aquilo não tem importância, mas aquilo é importante.
E aí a gente precisa estarmos analisando qual o percentual do conteúdo que eu estou absorvendo diariamente. Me faz bem? Traz progresso efetivo para a minha saúde mental? Me mantém em equilíbrio? Precisamos fazer essa análise. É importante controlar o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos desejos, E nós trouxemos uma lição do livro Sinal Verde também, de Chico, psicografia de Chico Xavier, pela mensagem de André Luiz, numa página intitulada Desejos. A gente vai ler. Desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos, mentalizando, agimos, agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, você será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. A sentença de Jesus, procura e acharás, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Quais estão sendo os nossos desejos ultimamente? Precisamos pensar. Então, essa mensagem, ela apenas confirma o que nós falamos até este momento. E nós, se estamos aqui pensando que o pensamento faz tudo isso e que precisamos nisso dar uma função boa e equilibrada para ele, nós precisamos criar hábitos, atitudes que nos levam a essa transformação. Precisamos nos envolver em melhores hábitos, em conformidade com aquilo que já somos capazes de discernir como boas ou más atitudes. Desenvolver o hábito da reflexão, da meditação, da oração. São coisas fundamentais. Porque a oração, gente, é hábito. É hábito. Se a gente criar esse hábito, no momento de aflição, a primeira coisa que a gente vai pensar é em orar, é em pedir ajuda espiritual. Se nós não criamos esse hábito, no momento de aflição, a gente vai blasfemar, vai gritar, vai reagir na mesma sintonia que a gente está sendo envolvido. E os amigos espirituais estão aí, apenas esperando a nossa sintonia. E a oração é essa coisa, essa ligação que a gente faz com os amigos do bem e da luz, com Cristo. Como dissemos, nós não somos seres angelicais, mas nós fomos criados para isso. E toda mudança, ela precisa de um começo. E de onde a gente deve partir? Como começar? E Kardec nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ele não diz que é pelo bem que faz, por ele ser maravilhoso. Não, ele não diz que a gente vai reconhecer assim, porque a gente não teria condição de ser reconhecimento nesse momento, dessa forma, pela nossa condição evolutiva. Mas ele diz que é pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Mas como nós vamos nos esforçar se a gente não sabe quais são as nossas más inclinações? Para nos esforçarmos e combater essas más inclinações, nós precisamos conhecê-las. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para dentro de nós.
é nos conhecermos intimamente. E a doutrina espírita, ela é um libertador de consciências, porque ela nos mostra a importância dessa transformação, dessa conscientização íntima, a essência de despertarmos para o bem, para a luz, né? Esse despertar da consciência que somos convidados. Nós, com certeza, já tivemos muitas experiências na carne, né? Foram muitas idas e vindas, muitas vezes estivemos em determinadas religiões, comandando, com cargo de chefia, padres, freiras, enfim, conhecendo os ensinamentos do Cristo e passando para outros irmãos. Mas, se até hoje nós temos dificuldades em realizar, porque hoje a nossa consciência já é um pouquinho mais desperta, imagina, né, que esses ensinamentos ainda ficaram na aparência e não na transformação realmente que a gente precisa. Né? Então, Dona Modesta, no livro Quem Ama Pode, Quem Sabe Pode Muito e Quem Ama Pode Mais, ela fala muito sobre isso, sobre nós espíritas, que a gente ainda continua tendo muito conhecimento, muita religião na cabeça, pouco amor no coração, muita informação e pouca transformação. E ela diz que nós estamos, o espírita está para o movimento espírita muito para fora. Né? A gente trabalha para fora, sem provocar a mudança íntima necessária que a gente precisa realizar. Ela diz, o espiritismo está para as espíritas quase na mesma medida das velhas religiões, na aparência. Será que é essa? É isso que nós estamos vivendo hoje, na aparência? Porque se a gente está repetindo essa situação, nós estamos aqui aprendendo o quê? O que está acontecendo com o estudo que nós realizamos, com as palestras que a gente faz, que a gente participa? Está sendo somente para observar as atitudes dos nossos irmãos? Não a nossa atitude? Julgando o comportamento do outro, sem nos julgarmos, sem a eficácia necessária para nós mesmos? Nós muitas vezes estamos aprisionados ainda, perdidos nas nossas dificuldades. A gente ainda quer aceitação dos nossos irmãos de caminhada, aplausos do mundo, valorização profissional, pessoal. Mas nada disso liberta. A gente quer que o outro pense coisas boas de nós. Mas será que nós estamos pensando, realizando coisas boas? Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está em João, capítulo 8, 32. Nós percebemos aqui que Jesus só não fala do conhecimento de determinada verdade, ele fala de muitas verdades, e uma delas é a verdade interior. É a nossa verdade interior que nós precisamos conhecer para nos libertarmos. Precisamos conhecer a nossa essência. Precisamos nos perguntar que reações provocamos no nosso próximo com nossas conversas. Qual o estoque de sentimentos que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Que tipo de vibração espalhamos? Somos boas companhias? As pessoas nos buscam? Ou as pessoas rejeitam a nossa companhia, fogem de nós? Qual o sentimento que a gente espalha? A gente está sempre se lamentando, resmungando, reclamando, condenando, criticando o outro. Ou a gente fala coisa boa, fala coisas que movimentam para o bem, para a luz. A gente tem que se fazer essa análise. Aí a gente pensa assim, o que eu vou conhecer dentro de mim? Como é que eu vou conhecer? Sim. Somos espelhos para o outro. Então, como o outro reage conosco, a gente vai perceber o que nós somos. Né? Então, muitas vezes a gente começa a fazer essa autoanálise e a gente começa a ver muita coisa ruim dentro de nós e a gente acha que a gente está regredindo. Não, é o descobrimento da nossa essência. É saber realmente como nós somos. E nós não somos seres angelicais. Nós precisamos assumir isso.
Jung já falava lá, quando ele fundou a psicologia analítica, ele diz: o encontro consigo mesmo pertence às coisas desagradáveis que evitamos, pois esse contato com a sombra é extremamente doloroso, porque atinge o nosso ego adoecido e pretensioso, atinge o nosso orgulho, a nossa vaidade. E aí, a gente faz o quê? Se esconde, não quer, porque a gente não quer aceitar como somos? Ou a gente vai em busca do melhoramento? É para isso que a gente está aqui. Se essa é a nossa estatura moral e a gente não está gostando, a gente não tem que ficar com ela, a gente tem que transformá-la, mudando os nossos hábitos, mudando os nossos pensamentos. Não adianta mais empurrar para baixo do tapete da aparência as nossas dificuldades. Teremos que nos aceitar como somos. E a literatura espírita está aí nos mostrando todos os dias, a todos os momentos, que quando a maioria de nós parte daqui para a pátria espiritual, lá a gente não tem como mais esconder, não tem o véu, né, que a matéria nos permite. Lá somos nós, e nós nos encontramos muitas vezes em condições realmente deploráveis, porque nós não aproveitamos a nossa existência como deveríamos. Como está tarde, a gente não vai dar para ler a lição toda, mas nós trouxemos um pedacinho da lição do livro Pão Nosso, de Chico, de Emmanuel, através de Chico, Renovação Necessária. Eu vou ler somente a última frase que Emmanuel diz assim: irmãos nossos existem e regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Emmanuel vai, como sempre, no âmago da questão. Vai a fundo. Ele não, né, faz aquela cobertura bonita, né, Não, ele mostra o que a gente quer. Se a gente quer ser bom, a gente tem que começar a nos transformar. Né? Para não sairmos da terra da forma que nós entramos, na ignorância, na indiferença. Né? E a gente precisa estar sempre se interrogando. O que a gente fez hoje melhor do que ontem, que vai nos beneficiar amanhã? Então, gente, para finalizar, que nós não sejamos apenas um telhado bonito por fora, mas que a primeira ventania, ela leva para bem longe. Retira aquele telhado da construção. O nosso telhado íntimo, ele precisa ser resistente às tempestades. Quando a chuva cair, o vento vier, suporte e sirva de abrigo seguro para todos aqueles que buscam a sua proteção. Recursos espirituais nós temos para essa importante construção. Basta colocarmos em movimento. Que Deus, então, nos abençoe nessa empreitada maior, pois somos co-criadores de nós mesmos, co-criadores do nosso mundo íntimo, co-criadores do nosso mundo íntimo. Então, que fiquemos na paz de Jesus. Obrigado a todos pela atenção, que tenhamos um ótimo domingo. Que assim seja. Bem, amigos, diante dessa mensagem, né? Mais uma vez, estejamos atentos ao que realmente precisamos conhecer em nós. Antes de passar para o momento do passe, queria deixar um convite, principalmente àqueles que estão em casa, de 10 às 11 horas. Hoje, daqui a pouco, já estaremos recebendo aqui o drive-thru. É a oportunidade de também abraçar a casa virtualmente e revendo alguns dos nossos companheiros da nossa família por Pedro. Então, de 10 às 11 horas, venham todos, você aí que está em casa acompanhando, para participar
dessa celebração, né, da nossa casa. E também temos um outro recado, que é o das sacas, que todos já sabem, né? No mês de setembro, segunda a sexta-feira, poderá ser entregue aqui para o Bruno, no período de 9 ao meio-dia, na parte da manhã, e na parte da tarde, das 14 às 17, também nos dias de palestra presencial. Vamos agora, então, aos médios passistas, pedimos que, em seus lugares, se posicionem para o passe coletivo. Rose, se quiser acompanhar, vamos cantar uma musiquinha. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz fez em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta. E assim, Senhor Jesus, com o coração em júbilo, agradecemos por esse momento, pela oportunidade desse dia, por nossas vidas, pela reencarnação, pela oportunidade de fazermos parte dessa família universal. Agradecemos, Senhor, por vossa misericórdia e nos dar sempre a oportunidade do recomeço. Obrigado, Senhor. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações, que busquemos olhar para dentro de nós e enxergarmos sempre a luz que carregamos, vinda de ti, Senhor. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sobre mim. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Um bom domingo para todos nós. Vamos. Viva!